ABQuimcast, esse é o podcast e videocast da Associação Brasileira da Indústria Química. Eu sou Herbert Gouveia Afonso, sou vice-presidente de operações e conformidade da ABQuim. Tenho a honra hoje de dar continuidade às pílulas de compliance, no segundo capítulo da série, hoje falando sobre práticas de anticorrupção. Tendo a honra aqui e o prazer de receber William Barbosa, nosso conselheiro estatutário do Comitê de Ética e Integridade. William, seja bem-vindo. E Herbert, a todos que estão aqui organizando, eu agradeço o convite, a oportunidade e a iniciativa de tratar desse tema tão importante. Muito obrigado pelo convite. Total, muito legal te receber aqui. A ideia do ABQuimcast de hoje, dando continuidade na série, é falar sobre práticas de corrupção, anticorrupção, e entender com você, antes de a gente entrar nesse nosso bate-papo interessante, fala um pouco da sua biografia, como você chegou até aqui. Perfeito. Bom, estou no mercado químico há 14 anos, setembro de 2010, ingressei na Dow como estagiário, desde então rodei por todas as áreas, trabalhando com as questões de contratos comerciais, as questões tanto de contencioso civil, trabalhista, regulatório. Estive fora também em short assignments para cuidar de casos na Argentina. Trabalhei remoto dos Estados Unidos e atualmente ocupo o cargo de diretor jurídico para o Brasil, com responsabilidade por todas as operações. Bacana. Agora, entrando um pouco na matéria anticorrupção, como que você enxerga os mecanismos e as práticas anticorrupção hoje praticadas no Brasil, legislação e até mesmo do ponto de vista comparado que nós temos por aí? Bom, eu acho que a gente nota uma evolução clara dos últimos 20, 30 anos do tema de compliance, de como essas empresas se portam, como o tema vem sendo tratado. Atualmente não é como conduzimos negócio, é diferente de como a gente conduzia antigamente, então a gente tem um marco muito significativo da legislação anticorrupção, colocou novas obrigações, transportou das leis internacionais aqui para o Brasil práticas muito eficazes. Então, creio que atualmente a gente vive uma fase em que todo mundo se preocupa com o tema, a gente tem as conversas sobre o tema, a gente trata isso de forma... As pílulas que estamos aqui falando disso, existem conselhos, então acho que todo o mercado se preocupa muito e é uma forma segura, não só para as empresas, mas também para acionistas externos, para ter essa confiança no Brasil de que as coisas estão sendo conduzidas da melhor maneira possível. Que legal. Para a gente manter essa cultura, aqui inclusive na ABQuim, tendo um comitê de ética estatutário, e aqui contando com a sua presença, é importante também fornecer para quem está nos assistindo exemplos, por exemplo, que são práticas vedadas, que são condutas vedadas à luz de um mecanismo anticorrupção. E também se você puder dar exemplos aqui para materializar, para o pessoal entender um pouquinho como funciona. Perfeito. Então, a gente tem... questões que envolvem ações com entes públicos, ações com entes privados, então a gente, talvez os casos que a mídia tocou mais recentemente, falando sobre corrupção, sobre acordos para evasão de licitações, para fraude em licitações, então a gente nota que existe muito desse tema, mas também não só com entes públicos, que talvez seja o tema que mais está proliferando na mídia atualmente, mas questões em mercados privados, por exemplo, formação de cartel, acordo de preço, tudo isso são práticas que lesam, que podem gerar danos ao mercado, então a gente nota que existe muito dessa preocupação atualmente para evitar essas condutas. Então,
treinamentos para como se participa de uma licitação, como que a gente interage com entes públicos, políticas até mesmo do que você pode ofertar para um ente público ou não, se você pode dar uma caneca de brinde ou se você pode pagar um almoço, um jantar, e como você documenta isso. Então todas essas práticas estão sendo modernizadas e elas precisam dessa atenção. Certo. E você acredita, William, que dado essa modernização, e para exemplificar, porque muita gente que nos acompanha são departamentos jurídicos de pequenas, médias, grandes empresas que procuram se espelhar em boas práticas nesse sentido. E o que de mecanismo você poderia orientar como exemplo? Perfeito. Eu acho que, como foi feito na Biquim, a implementação de um comitê autônomo para gerenciar essas questões é importantíssimo, porque a partir do momento que a gente tem um comitê que tem toda a liberdade para analisar, para investigar, para aplicar as medidas e possíveis sanções, isso gera uma confiança em toda a organização de que as coisas não estão sendo feitas porque uma ou outra pessoa quer. O que está sendo seguido é uma política clara. Para se aplicar punições, para se ter um comitê, a gente precisa de políticas. Então, os funcionários precisam ter de forma clara o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. E quando existe sempre uma zona cinzenta, com quem eles podem falar? Eles vão falar com o líder, eles vão falar com o líder do RH, eles vão falar com o líder jurídico. Talvez essa empresa não tenha um líder jurídico, então eles precisam sempre ter formas de acessar essas informações para que isso se clarifique e que eles tenham a conduta, porque a gente percebe que uma parte das condutas não desejadas normalmente ocorre por uma falta de informação, por uma falta de detalhamento daquilo. E também treinamentos. Eu acho que uma questão da gente sentar, conversar com os funcionários de forma clara, ter os exemplos da vida real, exemplos do que a gente está vendo na televisão e transportar isso para a realidade da empresa. E ter essa conversa do que é aceitável, do que não é aceitável, deixar de uma forma, colocar as delimitações do que se pode e o que não se pode fazer, é muito necessário para que a gente atinja. E até como as pílulas da Biquim, por exemplo, dá esse conteúdo, porque essas empresas talvez não consigam produzir internamente e buscar sempre essas melhores práticas em associações. Perfeito. Assim, olhando aqui nas redes sociais que vocês podem nos acompanhar, tanto LinkedIn, Instagram, Facebook, tivemos perguntas ao longo desse processo todo do AbiquimCast. E o que é engraçado é o seguinte, nós falamos um pouco de cultura no começo, William. Cultura, as pessoas nos questionavam o seguinte: você tem algo de prateleira aí para poder se recomendar, sugerir? Eu falo o seguinte, pessoal, não é uma questão de prateleira. Eu acho que é uma questão de cultura e é algo customizado. O que você acha, não é isso? Não, totalmente, porque você olha a legislação, a interpretação da legislação, o que se pode fazer e, na verdade, os funcionários, as políticas, elas não vão reproduzir a legislação, elas precisam dar exemplos práticos. Então, por exemplo, eu estou numa reunião, quem vai pagar essa conta? Eu posso pagar essa conta com o meu cartão corporativo? Isso aqui é uma despesa reembolsável? Eu estou com um ente público, eu posso ofertar um almoço, qual é o valor? Eu tenho uma caneca, eu posso entregar essa caneca ou não? Porque os funcionários, os colaboradores das empresas, eles todos possuem dúvidas muito palpáveis. E se a gente tenta pegar algo de prateleira, ela acaba não endereçando. Então acaba sendo o fenômeno que acontece no Brasil de que uma lei não pega. Essa política ela pode não pegar também. Uhum. Então a gente tem que transportar isso para a realidade e tentar ser o mais objetivo possível dentro das dificuldades, mas a gente precisa customizar, até porque existem empresas que, dependendo de onde elas se encontram na cadeia produtiva, elas não têm tanta interação com o órgão público. Então, na verdade, a maior preocupação de corrupção interna seria com fornecedores, com clientes. Existem empresas que estão em setores que recebem benefícios fiscais, estão em constante contato, então existe muito mais essa preocupação, então a política precisa ser muito mais extensa. Então eu concordo 100% que a gente precisa customizar, porque a gente precisa assim, fazer uma análise de onde nós estamos,
onde queremos chegar e quais são os riscos que nós estamos expostos, porque mesmo aqui empresas que possuem o mesmo porte têm preocupações diferentes, backgrounds distintos, então a gente precisa entender os ambientes em que nós estamos inseridos, nas geografias e como isso vai se comunicar com as nossas políticas. Bacana. Existe um mito dizendo que são só áreas externas, e não, por exemplo, o back-office, quem está na área administrativa não está sujeito a esse tipo de prática, né? É um mito, né, William? Exatamente, porque todo mundo está exposto, todas as funções. O código de ética, por exemplo, da DAO, ele rege a postura do nosso CEO até o cargo, digamos, o job level mais baixo. Então, todo mundo, todos os colaboradores da empresa estão inseridos, porque todo mundo vai se deparar com uma situação. Obviamente, a gente, quando pensa nas questões de exposição com o governo, diretores de relações externas, eles estão mais expostos porque eles estão nesse dia a dia, mas quem garante que numa reunião técnica, alguém que faz parte do back-office vai estar lá? Porque quem tem o conhecimento para explicar algo, para explicar da química, para explicar do processo, então é um mito de que a gente precisa treinar as pessoas que estão mais expostas. Não, a gente precisa equipar melhor as pessoas que estão mais expostas, mas treinar, a gente precisa treinar toda a organização, porque hoje ela não está, então, amanhã ela pode estar numa função mais exposta. Sim, então a gente precisa sempre renovar, a gente tem novos colaboradores na empresa, a gente precisa trazer para a nossa cultura. Então eu acho que quanto mais as pessoas sabem, mais elas se comunicam, e mais forte fica essa cultura de compliance. Então, se você simplesmente treina 2, 3, 4 pessoas numa empresa, aquelas pessoas vão estar muito bem equipadas, mas qual é o impacto que aquilo gera? É questionável. Então, a gente precisa sempre tratar todos os funcionários, equipá-los, porque hoje não estão, amanhã podem estar, e mesmo os que nós pensamos que estão em posições protegidas, podem acabar expostos. Perfeito. E você acha que o compliance ele é uma área só restrita à área jurídica? E quais seriam, para você, na sua opinião, as áreas mais parceiras para multiplicar a cultura? Bom, eu acho que não está restrito ao jurídico. Acho que foi a época de que o compliance estava dentro do jurídico, ou existia alguma questão desse tema, mas que só advogados poderiam exercer essa função. Eu acho que, na verdade, dependendo do tema, não precisam ser advogados. A gente tem administradores gerenciando e, por exemplo, no caso da DAO, nós somos extremamente parceiros da área de finance. Dentro da área, a gente tem as questões de controladoria, auditoria interna, auditoria externa, investigações corporativas. A gente está muito conectado com a área de RH, porque a gente precisa analisar, existem a conduta dos funcionários, a gente tem que estar muito conectado. Então, eu acho que hoje a questão de compliance se tornou necessário montar um time multidisciplinar, porque o advogado vai trazer esse ponto de vista do que pode ser feito, do que não pode não ser feito, mas uma análise técnica de um caso de corrupção, para uma análise de um caso de desvio de verba, a gente precisa de alguém do time de finance para fazer essa análise, para conseguir trazer números, as evidências. A gente vai olhar as punições a serem aplicadas, a gente precisa estar trabalhando muito próximo ao time de RH. Então, sempre um time multidisciplinar agrega muito mais em qualquer iniciativa, mas para a compliance eu vejo essa necessidade, não é só uma opção, porque se você fica muito enviesado com um ponto de vista, você acaba esquecendo que existe um mundo de outras opções, um mundo de outras situações que esse time multidisciplinar consegue debater, trazer para a mesa e ter uma solução do caso mais eficaz, uma política que ampare melhor, que clarifique muito mais pontos. Então a gente consegue trazer tudo isso de uma forma muito objetiva. Bacana. E a questão do jeito de se fazer algo, a cultura, e falando aqui sobre o tema de anticorrupção, William, nos leva aqui a crer, a entender que tem que estar na constante dos treinamentos, ou seja, a área de compliance precisa estar bem próxima aos colaboradores na empresa. Agora, o que você enxerga de ganho para o setor? O que a prática anticorrupção ela promove para o setor como um setor tão importante da economia que é o setor químico?
Eu acho que a credibilidade, a confiança no setor, a gente está falando aqui no setor que move um dos setores mais importantes do Brasil, e quem forma esse setor são as empresas. E se cada empresa faz a sua parte, isso gera um respaldo, porque muitas das vezes as empresas têm essa comunicação direta com o governo. Se a empresa não tem uma postura que espelha o nível de compliance esperado por todos, isso gera um dano ao setor, porque o governo não está olhando somente aquela empresa de forma individualizada, ele está olhando o setor como um todo. Então, esse é um ponto de que todas as empresas juntas, tomando esse cuidado, canalizando discussões, buscando, fomentando aqui na Biquim temas de compliance para que a gente tenha o comitê cada vez mais forte, seguindo todas as diretrizes. Isso faz com que o governo, e não só, eu não estou falando só do Brasil, mas isso de forma internacional, tenha muito mais confiança, porque é um setor forte, é um setor necessário. As empresas que fazem negócio aqui, fazem negócio fora, muitas delas fazem negócio no todo mundo. Então, ter esse setor forte ajuda também na percepção até pública do que esse setor faz, boas práticas. Então, eu acho que reflete muito na imagem. Perfeito. E existia também, falando um pouco mais de mitos aqui e verdades, alimenta-se, talvez desde o passado, quem não consegue se adaptar ainda a essa realidade, que ela veio para ficar, é uma realidade que duvido que a gente vá retroceder nesse sentido, que você comentou o governo. O governo, nós nos inspiramos muito no que a Controladoria Geral da União faz. Ela promove palestras, eventos, cartilhas e guias nesse mesmo sentido. E o governo muitas vezes espera, tem lá a ata de reunião, há o registro, nós falamos nas pílulas anteriores com o conselheiro Marcelo Perracini, e é importante dizer o seguinte: você acredita que é uma área que engessa uma empresa? Que a gente já viu muito isso aí. Na verdade, ela não engessa a empresa. O que engessa a empresa são as condutas indevidas, e quanto mais condutas indevidas nós temos, mais controles a gente precisa. Então, acho que, na verdade, o compliance, ele facilita a condução dos negócios. Então, ele vai dar diretrizes. A partir do momento que você tem as diretrizes claras do que você pode, o que você não pode fazer, você segue, é a regra do jogo, e você consegue entregar de uma forma eficaz. Porque, na minha visão, o que engessaria é você estar no momento e você não sabe se você pode falar isso, se você não pode falar. Você acaba se engessando nessa discussão. A partir do momento que você está treinado, está equipado com todo o conhecimento, você está muito mais livre, obviamente, dentro dos parâmetros aceitáveis a fazer. E como a gente acabou de comentar, é o setor. Isso não é só o que o funcionário da DAO está espelhando, porque todas as empresas, obviamente, falamos da customização, sim, mas existe uma regra geral, existem princípios que todas as empresas seguem. Então, a partir do momento que a gente chega numa comissão aqui da Biquim, todo mundo sabe o que tem que falar, todo mundo sabe o que precisa fazer, é muito mais fácil, a reunião vai fluir, porque você não precisa ficar interrompendo e falando, não, mas calma que esse assunto a gente não pode comentar, você não deveria estar adentrando com tantos detalhes. Então, você engessa muito mais uma dinâmica do que a partir do momento que todo mundo sabe a regra do jogo, entra, discute, tem uma discussão produtiva, volta para casa e resolve o problema. Então, eu acho que, na verdade, o compliance, se bem implementado, se bem explicado para os funcionários, muito mais funciona como um balizador para que todas as ações se tomem da melhor maneira possível. Bacana, obrigado. Então, para a gente passar um lado inspiracional para quem nos assiste e nos ouve desse lado, qual é o recado que você gostaria de dar, um recado final sobre práticas anticorrupção numa empresa e para uma sociedade? Porque tem muito estudante, inclusive, que nos acompanha aqui. Sim, eu acho que o importante é sempre a gente, primeiro de tudo, se familiarizar com o tema, porque, como você bem disse, Herbert, é um tema que veio para ficar, isso não vai passar, a legislação já possui mais de 10 anos, então foi uma lei que pegou no Brasil, ainda bem para todos nós, então a gente precisa sempre se familiarizar, estudar, buscar notícias. Esse tema
feliz ou infelizmente é um tema que está direto nos jornais, então a gente lê notícia, a gente sabe o que fazer. Então, para estudantes é sempre se manter atualizado, saber o que está acontecendo no mundo, porque, querendo ou não, as novas normas são aplicadas com base em condutas atuais, o que a gente está vivendo, e para as empresas sempre se familiarizar e buscar, na Biquim, buscar nas associações que fazem parte esse conhecimento, porque a Biquim hoje, muito bem estruturada, consegue colaborar com diretrizes, existem as outras empresas que também se preocupam, estão dispostas a sempre colaborar. Então eu acho que é sempre buscar conhecimento do tema, comunicar, levantar a mão quando está desconfortável, que é sempre o melhor caminho. Certo. Bom, esse foi o William Barbosa, nosso conselheiro estatutário do Comitê de Ética e Integridade da Abiquim. William, muito obrigado por você ter vindo aqui, adorei esse papo contigo. E as pílulas de compliance continuarão ao longo dessa série, que vai completar em 6 fases. Espero que vocês nos acompanhem nas redes sociais, que vocês estão vendo aqui na tela. Mais uma vez agradeço, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Um abraço, pessoal, até mais.